Olá, minhas caras e meus caros participantes do curso Política Pública de Juventude. Hoje o nosso trabalho é discutir com vocês e levar até vocês essa conceituação que é juventude. Existem vários nomes que tentam dar significado para essa época da vida, que inclusive a gente não observa em outras espécies. Essa fase da vida é uma passagem para a vida adulta e suas responsabilidades, inclusive civis e políticas. E apesar de não serem apenas aspectos fisiológicos que a gente usa para identificar uma fase da vida, a juventude não é uma idade ou uma fase igual às outras. Porque essa fase se caracteriza por ser um limite entre a dependência infantil e a autonomia da idade adulta. Vários campos de saber ou da ciência também trabalharam com definições que permitem à sua ciência não refletir sobre essas características específicas dessa fase. As ciências médicas, por exemplo, usam o conceito de puberdade. Puberdade, para esta ciência, são as transformações do corpo do indivíduo, que era criança e agora está se tornando maduro. Ou seja, eles trabalham com a concepção das modificações biológicas dessa fase relacionada ao crescimento físico e ao amadurecimento sexual. Já as ciências psicológicas e educacionais se ocuparam de pensar as mudanças psíquicas que ocorrem nessa fase e acabaram por adotar o conceito de adolescência, que eles entendem serem as mudanças na personalidade, na mente e no comportamento desse que ainda não é adulto, mas também não é criança. Será nas ciências sociológicas que adotaram o conceito de juventude, para tratar desse período transitório entre as funções sociais da infância e as funções sociais do homem e da mulher adulta. Quando a sociedade já não o considera mais como criança, mas também a sociedade ainda não o reconhece como adulto. Normalmente encarada como uma fase transitória para a vida adulta, as políticas e os aparatos sociais objetivaram e objetivam a socialização, que é a preparação dos jovens para a incorporação das exigências sociais dos papéis típicos que o mundo adulto oferece. Trabalhador, chefe de família, pai, mãe e etc. Para essas políticas, os jovens concluiriam então sua saída pela saída da casa dos pais e pela constituição do seu lar e família, e também a entrada no mercado de trabalho, encontrando na realidade assim uma imaginária marca da vida adulta, que é a estabilidade. Convencionalmente, no Brasil, nós utilizamos a faixa etária entre 12 e 18 anos para designar a adolescência, que é o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E juventude, convencionalmente, nós usamos para aproximarmos do que seria aquela idade entre 15 e 29 anos. Mas não podemos esquecer que em determinados contextos isso pode se ampliar, tanto para baixo como para cima. E às vezes encontramos políticas que estão entre a faixa de 12 e até 35 anos, na formulação de políticas públicas. Por quê? Porque em tempos de mundo globalizado, ou mais especificamente no final do século XX, a juventude não quer ser vista apenas como problemática e cumprir apenas os valores sociais da geração anterior para se tornar adulto. Os jovens querem se tornar atores estratégicos do desenvolvimento. O problema é que, com o crescimento populacional desse grupo e também a crise de emprego, ou seja, a crise da falta do emprego, isso também acaba adiando a passagem para a vida adulta
e acaba por fazer o quê? Um prolongamento da juventude. Então, se o status de adulto está sendo adiado, não, é necessário pensarmos de que maneira eles têm vivido a sexualidade. Se eles se aproximam cada vez mais do mundo adulto, quando o assunto é as experiências sexuais, isso não significa que a iniciação da sexualidade represente a passagem para a vida adulta nos dias de hoje, mas muito mais como uma forma de experimentar sem necessariamente assumi-la completamente. A passagem da escola também para o mundo adulto do trabalho está cada vez mais incerta. Isso dificulta, não, a identificação das jovens e dos jovens com o mundo adulto, que é este voltado para o mundo do trabalho. Mas vejam, isso também abre outras possibilidades de identificação, que acabam se multiplicando por essa diversidade de práticas, ações estéticas, ações culturais, manifestações artísticas e também militâncias políticas. Essa geração experimenta intensamente as novas conexões entre tempo e espaço, a disseminação das novas tecnologias de informação e também de comunicação. Ela também vive de maneira generalizada os medos. Medos resultantes das ameaças das transformações climáticas e ambientais, não? E ainda mais no Brasil. Todos esses medos ainda vão conviver com as contradições resultantes dos governos ditatoriais que nós tivemos, os efeitos das políticas neoliberais, não? Da combinação da brutalidade, do tráfico das drogas ilícitas e também da corrupção policial. Somando a isso a ideologia de setores judiciários que veem os jovens como problemas e não sujeitos de direitos. E ainda não podemos esquecer, no nosso caso, no nosso país, as desigualdades sociais e as diferenças raciais de gênero, que será vivida de forma específica por elas e por eles. Por essa situação específica, em um país como o nosso, com alto índice de discriminação e preconceito, certamente isso influenciará e refletirá nas oportunidades disponíveis para esses jovens. Por isso, é comum agora usarmos a expressão juventudes. Sim, no plural, porque marca que mesmo que constituam o mesmo grupo etário com experiências em comum, a diversidade e as diferenças, bem como as necessidades desses grupos, não podem ser ignoradas. É preciso ter em mente aquilo que historiadores como Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt nos ensinaram. Eles dizem: é precisamente sua natureza fugidia, carregada de significados simbólicos, de promessas e de ameaças, de potencialidades e de fragilidade. Essa construção cultural, a qual em todas as sociedades é objeto de atenção ambígua, ao mesmo tempo cautelosa e de expectativas. Na construção de políticas públicas de juventude, é preciso ter como princípio essa elasticidade. Porque se a idade é uma referência para a organização dos recursos, é preciso ter também como princípio que o conceito de idade é também relativo. Por isso, deixo com vocês algumas dicas de leituras para que possam compreender como se chegou a esses conceitos e como chegamos, não, a essas concepções de juventude. Ok? Bons estudos, nos encontramos no próximo tema. Até lá!